Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus. Então eu vou pedir para você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 6. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 6, que diz assim: azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Vou ler mais uma vez. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Amém? Moisés, ele saiu com o povo de Israel, que estava cativo no Egito. Todos conhecem a história, muita gente conhece a história é bem conhecida. Se você não conhece, você pode ler o livro de Êxodo todo, e Deus ele liberta aquele povo através das mãos de Moisés, e eles saem pelo deserto, eles enfrentam uma série de dificuldades, o faraó vai atrás deles, eles ficam encurralados entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho, eles passam em seco, e Deus faz uma aliança com aquele povo no Monte Sinai, do outro lado já do Mar Vermelho, em direção à Terra Prometida. Eles estavam muito próximos à Terra Prometida, era uma questão de dias para chegarem naquele lugar, mas todos nós sabemos que o povo de Israel ele foi incrédulo. Por sua incredulidade, por sua rebeldia, eles ficaram 40 anos no deserto, até que finalmente o povo conseguiu entrar naquela terra. Mas quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, o primeiro encontro ali que Deus tem com Moisés, ele dá a lei para Moisés. Ali ele fala dos mandamentos, ele fala dos preceitos e ele fala dos ministérios que seriam desenvolvidos, dos trabalhos espirituais que seriam desenvolvidos pelo povo de Israel no deserto, que eles teriam uma série de tarefas para fazer, e eles teriam que construir uma tenda portátil que fosse montável e desmontável, para eles poderem levar essa tenda pelo deserto todo. E ali dentro haveria a Arca da Aliança. E dentro dessas coisas, dentro desse cenário, Deus ele institui uma série de rituais, uma série de coisas que eles teriam que fazer diariamente, sacrifícios, eles teriam que tocar canções, eles teriam que manter aquele lugar funcionando. E um detalhe que nos chama a atenção, que era em cima daquilo que eu queria ler com vocês, é quando Moisés ele é alertado por Deus da necessidade de produzir azeite para fazer luz. Então as luzes, as lâmpadas que eram utilizadas dentro do tabernáculo, aquelas luzes elas eram alimentadas por azeite. Havia na realidade um candelabro que Deus orientou que eles fizessem. Aquele candelabro ele tinha 7 hastes. Essas 7 hastes, na ponta delas, elas arderiam como lâmpadas. A Bíblia chama de lâmpadas. Ali teria uma alimentação contínua de azeite, e o azeite queimaria ali para formar luz. Então a luz dentro daquele local, a luz dentro do tabernáculo precisava de azeite. E esse versículo que nós lemos é Deus dizendo para Moisés, dentre uma série de coisas. Quando você vai ler o capítulo 25, você vai ver que Deus ele está dando uma série de instruções, ensinando o povo de Israel a fazer um monte de coisa, e no meio dessas coisas que ele ensina a fazer, ele fala: azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção. Também tinha um óleo que era para ungir, que era para passar esse óleo nos elementos que eram usados no tabernáculo, e especiarias para o incenso. Mas eu queria focar com vocês a questão do óleo, o azeite para a luz, que Deus ele pede para que eles fizessem. Em Êxodo capítulo 27, versículo 20, tem um pouquinho mais dessa receita, né? Deus fala assim, ó: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras. Então era azeite de oliva, batido para o candeeiro. Tá? O candeeiro é o candelabro, a menorá que eles chamam, né? Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então Deus diz aqui para Moisés que essa luz ela tinha que arder continuamente. Essa luz ela não poderia se apagar. Essa luz com azeite, nós vamos ver que ela é uma simbologia da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, em muitas passagens bíblicas, ele é comparado com o azeite. Nós podemos ver, por exemplo, a unção dos profetas, né? Arão, quando ele foi ungido,
o azeite era para ser derramado sobre sua cabeça, para encher todo o seu corpo, para escorrer até os pés. E nós vamos ver muitas vezes na Bíblia o Espírito Santo sendo comparado ao azeite ou vice-versa. O azeite é ser a presença do Espírito Santo. E é interessante, né? Eu vou voltar aqui no último versículo que nós lemos, Deus dizer que tem que fazer arder essas lâmpadas continuamente, mas tem que fazer arder com o óleo da unção, tem que fazer arder com azeite para a luz, tinha que ter esse azeite. O azeite, então, na Bíblia, simbolizando a presença do Espírito Santo e gerando a luz, nós vemos o trabalho que o Espírito Santo faz na vida daquele que crê em Deus, no trabalho que ele faz no mundo. Nós vemos que se nós olharmos para nós vamos ver que nós necessitamos do Espírito Santo, a nossa alma precisa da presença dele, porque senão a nossa lâmpada não fica acesa. Para nós estarmos com a nossa lâmpada, a nossa vida, o nosso testemunho brilhando para o mundo, nós temos que ter a presença do Espírito Santo. E obviamente tudo que Deus faz um comparativo na palavra é porque aquele comparativo, se nós estudarmos a essência daquilo que ele diz no material e no físico, muitas vezes os detalhes refletirão verdades espirituais. Então nós vemos, por exemplo, que quando o azeite de uma lâmpada acaba, ela apaga. A lâmpada por si só, ela não funciona, né? Ela não tem em si próprio o reservatório eterno de azeite, né? Uma lâmpada, ela tem que ser alimentada. Jesus fala a parábola das 10 virgens e ele fala da necessidade daquelas moças que esperavam pelo dia do casamento, que elas iam ser as damas de companhia da noiva e do noivo, elas tinham que se preocupar em deixar azeite extra na lâmpada para que a lâmpada não se apagasse. Então nós temos que entender que existe um reservatório, como se fosse um reservatório espiritual onde vai o azeite e esse azeite mantém a luz. O azeite é o Espírito Santo. Então talvez essas coisas estão nos mostrando que nós devemos entender que nós devemos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nós precisamos desse azeite para que a nossa luz venha brilhar, para que essa luz ela seja testemunho para todos os homens. Mas será que isso é verdade? Será que isso tem muito a ver? Por isso que é importante nós lermos a Bíblia de ponta a ponta, nós começamos a ver esses elementos e nós vamos perceber que Deus ele quer mostrar essas coisas. Porque olha só, se nós olharmos para o candelabro que Moisés foi instruído a construir lá no tabernáculo, que era aquilo que ficava dentro da tenda para iluminar a tenda, se não tivesse azeite, o fogo se apagava. Então o candelabro que não ilumina não serve para nada. O candelabro ele precisa de um elemento adicional. Uma lâmpada, hoje no nosso caso, as lâmpadas que nós utilizamos, elas precisam de energia elétrica. Mas naquela época, Deus ele mandou que eles fizessem um azeite e o azeite fazia queimar, fazia arder a lâmpada e iluminava. Então uma lâmpada sem azeite não serve para nada. Uma pessoa, por melhores intenções que ela tenha, por mais boas intenções que ela tenha, se ela não tiver a presença do Espírito Santo, a vida dela não tem sentido espiritual nenhum. Sem Cristo nós não podemos brilhar. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer a vontade de Deus. E Deus, ali ele não falou para Moisés pegar qualquer combustível. Ele poderia ter falado para pegar, sei lá, qualquer tipo de azeite, um azeite mineral que eles conseguiam. Tinha do peixe, eles tiravam óleo mineral, desculpa, óleo de peixe, óleo de animal, de nozes ou qualquer coisa. Não, tinha que ser o azeite, porque o azeite que vem da oliva, que vem do fruto da oliveira, ela tem a simbologia real do Espírito Santo. Isso mostra para nós. Então não pode ser qualquer coisa. Talvez isso diz para nós que quando nós vamos fazer para Deus as coisas, a origem do que nos motiva não pode ser nada diferente do que a vontade do Espírito de Deus em nós. O azeite tinha que ser azeite, não pode ser outro azeite. O que nos motiva a fazer o que é certo, o que nos motiva a fazer o que é bom, o que nos motiva a apresentar as pessoas a Deus tem que ser motivado pelo azeite, a presença do Espírito Santo. Não adianta qualquer religião, não adianta boas intenções, tem que ser motivado pelo Espírito de Deus, não pode ser de outra fonte. E é muito interessante nós vermos aqui que Jesus, ele diz que ele é a luz que veio ao mundo. Olha o que ele diz lá em João 12,46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está dizendo que ele é a luz que veio para que aquele que vem acreditar nele não permaneça na escuridão, na falta de revelação espiritual, para que ele não viva em trevas, né? Nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 19, que ele diz assim: a condenação é essa, que a luz veio
a terra, o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ele está dizendo, Jesus veio, ele era a luz do mundo, mas os homens não quiseram saber da luz, eles preferiram as trevas, porque as obras deles eram más. E depois nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 5, que diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é a luz que veio ao mundo. Jesus veio para mudar a situação da humanidade e os homens escolheram andar em trevas. Olha o que diz mais aqui a Bíblia, que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Moisés foi alertado, foi orientado por Deus para manter o candelabro sempre com azeite, não deixar faltar azeite. Porque se falta azeite, falta luz. E se falta luz, aquilo que Deus está querendo dizer para nós não acontece. Deus está querendo dizer que Jesus é a luz do mundo, ele tem que estar no mundo. Nós temos que buscar essa luz, nós temos que buscar esse azeite. Nós temos que ter isso em nós mesmos. E olha que o Jesus fala aqui embaixo, nesse versículo aqui embaixo. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E é aí que está a preocupação de Deus. Enquanto Jesus estava no mundo, ele iluminava o mundo. Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a presença da luz. Ele era o próprio Deus no mundo. Ele está falando, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está querendo dizer nesse versículo aqui embaixo? Que vai chegar uma hora que ele não estará mais no mundo. E aí, o que vai acontecer? Se Jesus não estiver mais no mundo, quem vai ser a luz do mundo? Por isso que Deus falou para Moisés, não deixa a lâmpada se apagar, providencia azeite, produz azeite, e tem que ser um fogo constante, eterno, não pode se apagar jamais. Era uma ordenança lá no Antigo Testamento, e hoje, Deus, através dessa passagem, ele está dizendo para nós que nós não podemos permitir que essa luz se apague. E Jesus acabou de dizer aqui em João 9,5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz no mundo. Mas e aí, Jesus foi embora, o que sobra para nós? E aí vem o versículo que eu queria compartilhar com vocês aí no final, né? Mateus capítulo 5, versículo 14. Ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo agora, Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas vocês são. Todo aquele que crê em Jesus, meu querido e minha querida irmã, é a luz do mundo. E como as virgens nécias que deixaram faltar azeite na sua lâmpada, e a lâmpada se apagou, e quando foi a hora do casamento, elas não estavam prontas, elas não tinham a luz na candeia, e o noivo chegou, elas não puderam entrar, assim é a nossa vida, meu querido e minha querida irmã. Deus está dizendo para nós, como ele disse para Moisés, o azeite para que haja luz na lâmpada. Para nós é o Espírito Santo, para que haja luz na nossa vida, para que nós saibamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos impactar o ambiente ao nosso redor, para que nós possamos interferir positivamente de maneira na vida das pessoas, que elas venham aceitar a Cristo, que elas venham entregar os corações dela para Jesus, e que jamais a presença do Espírito Santo venha a faltar em nós. Jesus continua dizendo para nós, vós sois a luz do mundo. Amém, queridos? Busque esse Deus mais do que a sua própria vida, busque a presença do azeite no seu coração todos os dias, se relacione com Deus. Se você não tem ainda um relacionamento com o Senhor Jesus, busque isso mais do que qualquer coisa, entregue o teu coração a Ele, coloque a tua vida nas mãos do Senhor, clame a Ele e fala, Senhor, eu quero esse azeite, eu quero essa luz na minha vida, eu quero a presença do Espírito Santo no meu coração. Amém, meus queridos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor guarda a nossa vida, o teu Espírito Santo, ele vem habitar em nós, a tua palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida a ti, o teu Espírito vem habitar em nós. Então eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor nos toque, nos abençoe, guarde a nossa vida para a honra e glória do teu nome, e você comigo diga amém. Amém, meu querido? A palavra, a nossa palavra para hoje foi essa. Espero que você seja luz, muita luz, que a sua luz venha brilhar nesse mundo, que Deus ele possa sempre contar com a nossa presença para poder usar a nossa vida, para nós brilharmos na vida dos outros. E não esqueça, você é luz também, vós sois a luz do mundo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, terça-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau!